Este realmente é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo, mas outros protestavam. A paz de Jesus, o amor da Mãe e a força poderosa do Espírito Santo estejam conosco. Hoje, sábado, 20 de março de 2021. O Evangelho está no livro de João, capítulo 7, versículo 40 ao 53. Meu irmão e minha irmã, defender ou sustentar a fé em Jesus nunca foi fácil. Desde os primeiros povos, desde os povos da época de Jesus. João traz para nós hoje uma situação onde Jesus falava à multidão e Jesus falava que ele era fonte de vida eterna. E quando ele falava, olha o que diz a palavra, alguns daquela multidão dizia: este realmente é o profeta. Outros diziam: este verdadeiramente é o Cristo. Mas outros protestavam e diziam assim: acaso da Galileia que há de vir o Cristo? E começa a questionar. Não diz a Escritura: o Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Houve por isso divisão entre o povo por causa dele. Esse evangelho de hoje, irmão e irmã, ele retrata verdadeiramente a realidade dos tempos atuais. Ah, Israel, isso foi há 2000 anos atrás, hoje está tudo diferente. Não está diferente, irmão. Quantos hoje estão por aí tentando degrinir a imagem de Jesus Cristo? Nós vimos isto no carnaval do ano passado. Nós estamos vendo isso todos os dias, seja onde for, lá no Congresso Nacional. Homens que defendem, outros que, usando as suas influências, usando a linguagem diferente, mas com o sentido de atacar o cristianismo, e que essas pessoas que têm grandes influências conseguem levar consigo uma multidão. Não é pouca gente. Consegue levar consigo uma multidão. E essa multidão iludida, essa multidão cega, começa a defender uma bandeira anticristã. Não se admire com isso, irmãos, porque na época de Jesus já era assim. Havia os que olhavam para Jesus como profeta, como Cristo verdadeiro, como Filho de Deus, e outros causava divisão no meio do povo, para que o povo não acreditasse nem seguisse Jesus. Realidade dos dias de hoje. E o que eu tenho que fazer como cristão? Qual a minha postura, Israel? Qual o meu comportamento? Sustentar a fé em Jesus, custe o que custar. Para de querer defender homens ou mulheres, porque há uma briga, há uma confusão para defender pessoas, para dizer que pessoa A é melhor do que pessoa B e vice-versa. Quem é bom é Deus, quem é bom é o Cristo, e é Ele que nós precisamos defender. É Ele, na verdade, deixa eu dizer outra coisa muito séria que veio ao meu coração. Na verdade, nós temos que defender a nossa fé nele.
Mas não precisa defender ele não, porque Jesus não precisa que ninguém defenda ele. Ele é Deus. Ele é Deus, e ele sendo Deus, ninguém tem que provar nada a respeito dele. Nada, nada, nada. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Ah, mas estão fazendo isso com Jesus, estão fazendo isso com a imagem de Jesus. Ele é Deus. Ele não precisa que ninguém o defenda. Ele tem o poder em suas mãos. Agora nós precisamos defender a nossa fé nele. Porque um dia seremos convidados diante desse que muitos criticam a prestar conta. Por isso eu quero dizer com toda a força do meu coração aqui: se você crê verdadeiramente em Jesus Cristo, nada do que está acontecendo aí, eu estou falando a nível de Brasil, vai te derrubar e nem vai esfriar a tua fé. Não vai. Não vai. Porque até aqueles aqui, Nicodemos, que aparece na palavra, defendendo a sua fé em Jesus, porque ele já havia se encontrado com Jesus na noite. Nicodemos já havia feito a experiência com Jesus, e quem faz uma experiência verdadeira com Jesus não é mais a mesma pessoa. Nicodemos era fariseu, ele era do grupo dos poderosos, dos religiosos daquela época. E aqui quem estava criticando Jesus não eram os ateus não, irmãos. Eram os religiosos da época. Eram os homens e mulheres religiosos que tinham conhecimento da lei. Às vezes a gente pensa que a nossa briga, que a nossa dificuldade é com os ateus. Não, é com aqueles que dizem que creem em Jesus. É com aqueles que batem no peito e dizem que é cristão, mas as suas atitudes não tem nada a ver com o cristianismo. E Nicodemos foi criticado por outros poderosos, outros religiosos, que dizia: você se deixou ser iludido por ele. Mas Nicodemos sustentou a sua fé em Jesus. E eu quero dizer: larga de ser fraco, larga de ser molenga, desculpe a palavra, larga de ser fraco. Ninguém pode falar nada contra o cristianismo que você já se cala, porque você não tem coragem de dizer assim: eu creio verdadeiramente em Jesus, custe o que custar. É isso que está faltando na nossa vida, declarar nossa fé em Jesus. Podem dizer o que disser, pode cair 10 mil à minha direita e 10 mil à minha esquerda, eu vou permanecer firme, crendo em Jesus. Pensa e reflita. Sai do grupo dos Maria vão com as outras. Não pode ver um belo discurso que já muda a cabeça. Cuidado, porque muitos virão em nome de Jesus, mas não é o Cristo. Desejo um ótimo sábado para a sua vida, final de semana na presença de Jesus. Deus abençoe a todos.